Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de ter retornado à Rádio Sudoeste através do programa Jeová Chamar. Fica aqui os meus agradecimentos ao diácono Biratã, à sua esposa diaconisa Gleide Valéria, pela oportunidade de retornar à Rádio Sudoeste 96,9 FM, programa que vai ao ar todo sábado a partir das 16 horas. Foi-me dada a oportunidade e com muita alegria Deus colocou uma palavra em meu coração para ministrar os amados ouvintes. Essa mensagem que você vai ouvir, ela fala a respeito de Adão, por ocasião quando Deus vai ao seu encontro e pergunta: onde estás? Eu tenho a certeza que a mensagem que você vai ouvir vai edificar muito a sua vida. Bem-vindo ao meu canal e que a palavra possa ecoar ao seu coração, trazendo discernimento à luz das Escrituras. Vamos à mensagem. Deus vos abençoe e essa é a pergunta que Deus nos faz: onde estás? Deus te abençoe e vamos à mensagem. Pastor Marcelo Rocha, e que já está com a oportunidade em nome de Jesus. Ouça agora a palavra de Deus para o seu elevo espiritual. Graça e paz, meus amados ouvintes da Rádio Sudoeste. Louvado seja o Senhor por essa tarde abençoada que adentra aí o seu lar. Quero agradecer a Deus pelo retorno ao programa Jeová Chamar, idealizado pelo diácono Biratã, sua esposa diaconisa Gleide Valéria. Quero mandar beijos para minha família, minha esposa Dayana, os meus filhos Marcela e Marcos José. Eu sei que hoje Deus tem uma palavra para trazer à sua vida a revelação das Escrituras. Como disse, Jesus é o seu amigo. E esse Jesus que você vai ouvir hoje, através da palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, apenas o versículo 9. Gênesis, capítulo 3, apenas o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Esse versículo, ele retrata que Deus, ele sempre tem a iniciativa de buscar a reconciliação para conosco. Eu poderia, em cada livro da Bíblia, descrever vários versículos de como Deus, ele se preocupa conosco, como Deus anseia por nossa salvação, como todo o Antigo Testamento tipifica para a pessoa de Cristo. Mas eu percebo que o problema não está em Deus nos buscar, mas na recusa de muitos em receber esse amor reconciliador. E o que me chama a atenção em Gênesis capítulo 3, versículo 9, é que a primeira pergunta de Deus para Adão não foi o que ele fez, mas sim onde estás. E isso é interessante porque muitos têm a consciência do que fez, mas o pecado esconde dele onde na verdade ele está. E quantas pessoas podem estar te acusando pelo que você fez, Deus está preocupado onde você está. Hoje meu filho Marcos José, ele tem 8 anos de idade. Mas quando tinha 2 para 3 aninhos, nós brincávamos de pique-esconde. E às vezes ele se escondia atrás do sofá ou atrás de uma porta, atrás de uma cadeira.
E eu entrava perguntando, onde será que o Marcos José está? Às vezes, facilmente, eu via os seus pés por trás da cadeira ou pela fresta da porta. E você acha que Deus, ao entrar no jardim do Éden, Deus não sabia onde Adão estava? Você acha que Deus não sabe onde você está? Eu perguntava, onde está Marcos José? Mas na verdade eu já sabia onde ele estava. A questão é, esse é o lugar que Deus preparou para você? Faça uma reflexão nessa tarde. Onde você está? Esse é o lugar que Deus preparou para você? Muitos respondem como Adão, ouvi a tua voz no jardim e porque tive medo e me escondi. Se você ouviu a voz de Deus, não é para ter medo e se esconder. Que a voz de Deus é para dizer que te ama. Mas é necessário se apresentar a Ele e dizer, Senhor, preciso de Ti. Eu te pergunto nessa tarde, até quando ficarás escondido de Deus? Até quando ficarás remoendo ou se culpando por algo que aconteceu? Será que vale a pena permanecer onde você está, nessa situação, sabendo que o amor de Cristo está diante de ti nessa tarde? Deus não se importa com o tamanho do seu erro. Ele se importa que você chegue à conclusão que não dá mais para viver longe dele. Sabe o que eu vejo nessa geração? Uma geração que se preocupa com os prazeres terrenos, com a luxúria, com o culto ao corpo, com a ganância, com a falsidade, com a hipocrisia, com a pregação do falso evangelho. Uma geração que tem prazer em andar com a mentira, que a cada dia evidencia as obras da carne. Essas pessoas vivem como se não se importassem com o que falou o Senhor Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 25, o texto nos mostra que eles andavam nus e não se envergonhavam. Olha o que diz a palavra. Ora, um e outro, um homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Porém, no capítulo 3, também em Gênesis, versículo 10, Adão, ele responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O pecado, ele nos envergonha. O pecado nos impulsiona a nos esconder de Deus. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, a Bíblia, ela vai nos ensinar que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz a palavra do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Será que é nessa tarde de hoje que você fará como um filho pródigo? Em Lucas capítulo 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu acho que já está na hora de você largar essa vida e ir de encontro ao que Deus tem preparado para você. Ninguém avança para as promessas do Senhor sem tomar uma decisão ou ter postura para isso. O texto diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E aí vem a confissão, ele direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu quero te dizer nessa tarde que não foi em vão que você sintonizou na Rádio Sudoeste. Eu não nasci em berço cristão.
Hoje estou aproximadamente 17 anos na presença do Senhor. A minha conversão se deu aos 33 anos de idade. Hoje, convertido ao Senhor Jesus, meu Salvador, eu posso te afirmar que muitas vezes Deus falou o meu coração, conforme está falando o seu agora. E falou sobre o seu amor, o amor de Deus. Porém, o meu coração não atentava para isso. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir: Jesus te ama. Aleluia. Ele morreu e ressuscitou por você. Se você me perguntasse, pastor, por que Deus foi até Adão? Porque o homem que vive longe de Deus, ele vive para os seus prazeres, vive para as suas vontades, suas ambições. Pastor, porque Deus foi até Adão? Porque um homem vazio de Deus, ele vai preencher a sua vida com coisas que o afastam mais e mais de Deus. Um homem sem Deus, ele caminha sem direção. Ele caminha na escuridão. Ele caminha sem noção das coisas que faz. E eu quero te fazer uma pergunta. Foram Adão e Eva que providenciaram as suas próprias vestimentas de pele para esconder a sua nudez? Foi Adão e Eva que foi lá e preparou as suas vestimentas? Não. Gênesis capítulo 3, versículo 21, nos ensina que foi Deus. Porque Deus tem sempre a iniciativa de reconciliar para conosco. Diz o texto: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lembre-se disso. Sempre vai partir de Deus a busca pela reconciliação. E sabe por que tem que ser Deus? Porque nós somos limitados para lidar com as nossas vergonhas, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades. No jardim do Éden, teve que expiar sangue de um animal, uma morte. Um sacrifício ocorreu para que houvesse vestimentas para Adão e Eva. Por amor a eles, Deus assim agiu. E esse mesmo Deus, ao qual está sendo anunciado nessa tarde, por amor a mim e a você, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, que foi obediente em sua morte, morte de cruz, sacrifício único e definitivo, para nos conduzir ao reino dos céus. Sabe o que Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz sobre Jesus? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Ainda que Deus saiba onde você está, e Deus sabe, meu amado, faz necessário você ter a coragem e a firmeza para dizer: Senhor Jesus, estou sem forças, me tire daqui. É necessário confessar ao Senhor, mostrar ao Senhor as nossas fraquezas, as nossas limitações, mostrar ao Senhor que pelas nossas próprias forças não vamos chegar a lugar nenhum. Que hoje seja uma tarde onde você possa fazer como fez o filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Veja quem era o filho pródigo na presença do pai, quando tinha fartura, e agora afastado do pai, longe da casa do pai, o texto diz: eu aqui morro de fome. Nessa tarde, traga à sua memória quem era você quando você estava na presença do Pai. E agora o que você vive aí nesse lugar, que você sabe muito bem qual é. Onde estás? Deus te pergunta. Se arrependa, retorne para a presença do Pai, receba o perdão que só o Senhor tem. Receba esse amor verdadeiro que só o Senhor tem.
Deus, Ele te ama e tem o melhor para você, começando pela vida eterna, que só é alcançada através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diz o Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A pergunta nessa tarde é: onde estás? Que Deus te abençoe e que você reconcilie, volte correndo aos braços do Pai. E você que ainda não se decidiu por Cristo, o faça agora. E saiba que o Senhor está de braços abertos para te conduzir a um lugar todo especial que Ele tem reservado para você. Deus te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus.